querido irmão, minha querida irmã, hoje, nesta terça-feira abençoada, dia 2 de agosto, estou chegando junto a você, nestes minutos, para juntos buscarmos a luz da Palavra de Deus, luzes para a nossa vida. O mês de agosto, na igreja, é considerado o mês vocacional. Isto é, cada um de nós tem uma missão para realizar. Este ano, o mês de agosto, vai aprofundar a verdade. Cristo vive. Eu vi o Senhor. Aquela frase que Maria Madalena, quando se encontrou com Jesus lá no sepulcro, ela, depois de ouvir pronunciar o seu nome, ela vai anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Cada um de nós é chamado a testemunhar com sua vida, com o seu testemunho concreto de serviço, que Jesus está vivo no meio de nós. Vamos agora meditar o Evangelho de hoje, que é Mateus 14, 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos e andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho nos mostra uma grande mensagem muito atual para os tempos de hoje. Usa a imagem da barca. Essa barca que já está
longe da terra e, ao mesmo tempo, agitada pelas ondas, porque o vento forte era contrário. Os apóstolos estavam numa situação muito difícil. Voltar para a terra não podiam, porque estavam já distantes. O vento forte e, ao mesmo tempo, a escuridão da noite. Então, era uma situação de pânico, de medo. E no meio de tudo isso, eles percebem uma pessoa que vem em direção a eles. E é o próprio Jesus. Porém, o medo deles é tão grande que não conseguem perceber que Jesus estava vindo em direção a eles, mas simplesmente disseram: é um fantasma. Quando nós estamos com medo, é ruim, porque não vemos as coisas com clareza e nós aumentamos mais, vamos dizer, a tragédia, o sofrimento com a nossa imaginação. Então, quando Jesus se aproxima, vai dizer aquela célebre frase que serve também para nós: coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa frase eu queria que hoje vocês todos a gravassem no seu coração. É Jesus que nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. E é verdade, porque nós, neste mundo, temos tantos medos. Medo de não dar conta da nossa responsabilidade, medo de dizer não às pessoas que pedem ajuda, medo de nós sermos realmente incompreendidos, porque nem sempre nós podemos atender todo mundo. Medo. Agora, continuamos com medo da pandemia e continuamos com medo também de ficar em casa acomodados. Por tudo isso, a gente precisa olhar essa luz que é Cristo Jesus na nossa vida. Agora, quando Pedro reconhece que é Jesus, ele diz: mas se és tu, manda que eu também ande. E Pedro teve a oportunidade de andar sobre as águas igual a Jesus. Só que o Pedro, na hora da dificuldade, que o vento veio forte, ele acabou voltando a ter o mesmo medo e acabou afundando. Graças a Cristo que o tirou, ele não se afundou. Olhe, essa imagem também pode ser a nossa vida. Alguém de nós pode ter passado por um perigo de se afundar na vida. Ou talvez alguém que esteja me ouvindo esteja se sentindo no fundo do poço, angustiado, preocupado, triste. Mas hoje essa palavra quer lhe dar conforto. Jesus está pedindo para que a gente não tenha medo de ser ajudado, de buscar a Deus, de buscar o apoio daquelas pessoas que podem levantar nossa mão e nos tirar do fundo do poço. Que Deus nos dê a graça de, em qualquer circunstância da vida, quando muitas dificuldades estivermos enfrentando, a gente possa encontrar uma mão amiga que nos levanta, como foi a mão de Cristo Jesus, que hoje
no Evangelho nós ouvimos. Deus abençoe a você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.